Bem-vindos à Soma dos Dias, eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o fator de sustentabilidade e a idade da reforma. O Instituto Nacional de Estatística publicou os dados definitivos, com base nos quais é calculado o corte nas pensões antecipadas e a idade a partir da qual as pessoas podem aposentar-se. Em tese, esses dados da esperança média de vida ditariam que essa idade aumentaria e também um maior corte nas reformas antecipadas. O Governo resolveu, no entanto, manter o corte que já estava previsto. Ainda assim, os novos dados podem significar uma base menos favorável para quem quiser reformar-se nos próximos anos. Mais à frente, nesta edição, o que se passa afinal com a economia alemã? O inverno meteorológico trouxe também um inverno económico ao produto interno bruto germânico. A economia alemã está em recessão técnica com 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Comigo estão a Catarina Almeida Pereira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o fator de sustentabilidade e a idade da reforma. Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística lançaram alguma confusão. Comigo está a Catarina Almeida Pereira, que acompanha este tema. Olá, Catarina. Olá, Hugo. É uma matéria com muitos detalhes, complexa. Proponho que comecemos pelo enquadramento, que serve no fundo de pano de fundo a tudo isto, desculpa a repetição, e que tem a ver com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Afinal, que dados são estes e o que é que eles significam, o que é que eles implicam em matéria de pensões? Sim, eu acho que para percebermos o que é que aconteceu desta vez temos que perceber o que é que geralmente acontece. Então, em novembro, o INE publica a esperança média de vida aos 65 anos do triênio terminado nesse ano. Por exemplo, em novembro de 2022, publicou a esperança média de vida aos 65 anos do triênio terminado em 2022. Só que, como o ano ainda não acabou, o valor é provisório, porque ainda faltam dados, por exemplo, sobre mortalidade. Estima-se então nessa altura uma esperança de vida provisória, que serve, no entanto, para calcular o fator de sustentabilidade que se vai aplicar às pensões a atribuir logo a partir de janeiro. Em novembro, os dados apontavam, por exemplo, para um fator de sustentabilidade de 13,8%, ou seja, um corte a aplicar a grande parte das pensões antecipadas de janeiro em diante, e que de facto terá sido aplicado às pensões já atribuídas. Só que geralmente quando chegamos a maio, o INE confirma então esse valor provisório, já com todos os dados, e que estava eventualmente dependente de alguns dados de mortalidade de um período mais pequeno. E esses valores têm sido confirmados ano após ano. O que é que aconteceu este ano? O INE teve de integrar os valores que são relativos à população que apurou no censo, que é uma operação que só ocorre de 10 em 10 anos, e os resultados provisórios desta vez não se confirmaram. Em vez do fator de sustentabilidade de 13,8%, os dados apontam agora para um corte de 15,2%. É também a partir desta esperança de vida depois que se calcula a idade da reforma, mas apenas para o ano seguinte. De acordo com os nossos cálculos, em vez dos 66 anos e 4 meses, a idade da reforma passaria, tanto em 2023 como em 2024, para os 66 anos e 6 meses. Além disso, também foram revistos os dados dos últimos triénios em alta, o que, pelo menos no plano teórico, pode levantar algumas questões sobre pensões já atribuídas. Mas, afinal, então, o que é que o Governo disse acerca de tudo isto? Porque, em tese, seguindo aquilo que tem sido o padrão nos últimos anos, isso implicaria o tal aumento de que falámos. O que é que o Governo diz sobre isto? O que aconteceu diferente desta vez é que os dados definitivos não confirmaram os dados provisórios. Então o Governo, já ao final do dia, veio dizer 3 coisas. Primeiro, que o fator de sustentabilidade não sobe este ano, fica nos 13,8%, o valor provisório, ou seja, as pessoas que estejam a pensar reformar-se este ano não têm que se preocupar com alterações às condições de reforma, e que a idade da reforma do próximo ano também não sobe, fica nos 66 anos e 4 meses, que eram ditados pelos valores provisórios de novembro. Estes valores estão já numa portaria que não será revista. E porquê? Diz o Ministério do Trabalho que foi isso que fizeram os sucessivos governos, que tiveram sempre como base os valores provisórios para garantir a fixação atempada dos coeficientes relevantes para acesso à pensão e para o cálculo da pensão. No entanto, o Governo não responde a todas as perguntas, não explica, por exemplo, porque é que não muda a lei ou não clarifica a lei para passar a garantir que o que conta é a estimativa provisória e não a definitiva, até porque se aconteceu uma revisão desta vez, nada impede que ela volte a acontecer no futuro. E depois de tudo isto, apesar desta garantia do Governo, a verdade é que no futuro isto pode, de alguma forma, não trazer boas notícias para as pessoas que estão a pensar aposentar-se agora já nos próximos anos, não é? O que isto significa, esta garantia, é que as condições de reforma no imediato não vão mudar. Mas isto não significa que não se agravem nos próximos anos.
Isto porque os valores agora dão uma esperança média de vida mais alta e, tendencialmente, um valor de sustentabilidade mais alto. E são especialistas que ouvimos, para um artigo que publicámos esta quinta-feira, que dizem que de facto isto vai implicar um agravamento destes indicadores de cálculo da reforma para os próximos anos. Por outro lado, o que o Governo faz é travar os efeitos imediatos, portanto, os efeitos no fator de sustentabilidade deste ano e na idade da reforma do próximo. Só que, se a lei não mudar, quando chegarmos a novembro, vamos estar outra vez a calcular o fator de sustentabilidade do próximo ano, já do próximo ano, a idade da reforma do ano seguinte, com base nos indicadores do INE, que tem agora por base uma esperança média de vida mais alta. E, portanto, isso na prática pode implicar um salto novamente no fator de sustentabilidade. Exatamente, porque neste momento o que o Governo veio dizer é que não vai aplicar o valor que na prática é a nova base definitiva do INE e, portanto, se não aplica agora, se mantém o fator de sustentabilidade, por exemplo, nos 13,8% este ano, nada impede que no próximo ano ele não suba alinhando-se com os novos valores do INE. Claro que o valor exato, que não é possível calcular com muito rigor agora, depende sempre de outros indicadores, neste caso também da mortalidade que se verificar até ao final do ano. É natural que neste último triênio, portanto no triênio terminado em 2023, espera-se pelo menos que haja menos mortalidade do que nos triênios anteriores, porque este período de 3 anos já não está tão exposto à influência da pandemia. Mas há também muitos especialistas em demografia que dizem que os valores da mortalidade estão longe de estar estabilizados, ou pelo menos não terão voltado ainda a valores normais. Por outro lado, claro que não há nenhuma indicação neste sentido, mas a lei pode sempre ser alterada, não é? Quem tem responsabilidade pelas políticas de cálculo e de acesso à pensão é o Ministério do Trabalho, não é o Instituto Nacional de Estatística. Catarina Almeida Pereira, e o fator de sustentabilidade e a idade de acesso à reforma, e agora a economia alemã. O inverno trouxe uma constipação ao PIB da Alemanha, que entrou em recessão técnica com 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. O tema foi notícia em todo o mundo, em rádios e televisões e jornais, claro, a começar pela própria Alemanha. Deutschland ist in die Rezession. Inflation has dragged Europe's largest economy into recession, and economists seem split over how long it could last. L'Allemagne qui est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut. A importância da economia alemã ser refletida um pouco por todo o mundo. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios. Viva, Paulo! Como é que se explica afinal o que é que está a acontecer? Como é que se explica esta evolução na economia alemã? É interessante ver isto porque são recorrentes o tema de o maior ou o motor da economia europeia está gripado, a locomotiva parou ou abrandou, e é recorrente, e eu chamo isso porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, a Economist, a revista britânica, trouxe uma frase do czar russo Nicolau I, sobre a Alemanha no século XIX, o Império Otomano, e ele chamava-lhe, ou a frase é atribuída a ele, chamava-lhe The Sick Man of Europe. A Alemanha, Sick Man of Europe. E a Economist, na altura, em 2000, trazia essa frase na capa, a referir-se à Alemanha. E depois, mais tarde, uma década depois, voltou outra vez a surgir essa frase, e agora volta a surgir essa frase, já havia escrita em 2 ou 3 jornais europeus e também um norte-americano, o New York Times, para se referir novamente à Alemanha. E é interessante ver que a história repete-se, vai-se repetindo, umas vezes mais depressa, outras vezes menos, mas é interessante ver que estão novamente a referir-se à Alemanha como o homem doente da Europa. E isto acontece porquê? Porque tivemos 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo, contração. Para este ano o FMI prevê que a economia alemã chegue ao final do ano com uma contração ligeira de menos 0,1, mas que é uma contração. E há outros economistas que dizem que que a economia não está a resistir muito bem à inflação e ao aumento de preços e a outros fatores que já vêm de trás, nomeadamente durante a pandemia, quando tivemos
um período muito longo de constrangimentos e estrangulamentos no fornecimento de peças e no fornecimento de matéria-prima, e não nos esqueçamos que a Alemanha vive sobretudo da indústria. Cerca de 25% do valor acrescentado bruto da Alemanha vem da parte industrial. Era isso que eu muito ia, pesado. era isso que eu ia questionar. Estamos a falar de uma economia altamente industrializada, possivelmente a mais industrializada da Europa, o que tem vantagens e desvantagens. Eu adivinho que o preço da energia terá sido um dos fatores. Exatamente. Ou seja, quando temos uma economia muito dependente de um setor de atividade que é intensivo em termos energéticos, como é a Alemanha, temos a indústria automóvel alemã é a maior do mundo. Temos a Volkswagen, por exemplo, que continua a ser a maior produtora de veículos automóveis. Temos a BMW, a Opel, outras marcas que estão satélite destas que também funcionam com intensidade energética muito elevada, e com os preços da energia que nós tivemos no último inverno e no último ano até, isso causou constrangimentos fortes ao setor industrial. Mas não é só isso, há uma outra parte da economia alemã que está a custar fazer a transição energética para energias mais verdes, e isso mais uma vez traz constrangimentos ao desenvolvimento económico, que se juntam mais a outros, como os constrangimentos nas matérias-primas. A China esteve parada durante muito tempo e é um fornecedor muito grande de matérias para construção automóvel também na Alemanha. Tudo isso conjugado fez com que chegasse ao final do ano passado com uma contração e início deste ano com uma nova contração. Mas serão problemas conjunturais ou estruturais? Isso, nesta fase do campeonato, ainda será um pouco difícil dizer. Como no início referia, de quando em vez estas questões da Alemanha voltar a ser o homem doente da Europa regressam com alguma abundância, mas depois vemos que a capacidade que a economia alemã tem para se regenerar e para voltar a crescer é muito grande. Há pouco, fazer só aqui uma correção, há pouco dizia que o valor acrescentado bruto da indústria alemã era de cerca de 25%, é 20%, só para fazer essa correção. Nos restantes países do G7 é 15%, portanto vemos aqui, e voltamos aqui um pouco atrás, mas vemos aqui o peso grande que a indústria tem na economia alemã, e da importância também de fazer essa tal descarbonização de que falámos há pouco. Muitos economistas dizem que está a ser muito lenta e que isso pode implicar também alterações na própria composição e estrutura da economia alemã, que vai ter dor. Qualquer economia que tente fazer esta transição muito depressa, a dor que sente no sentido de a destruição de empregos, por exemplo, vai ser muito maior do que as economias que vão fazendo à medida que mais devagar e com um ritmo mais lento, e portanto nos próximos anos vamos ver para que lado é que a economia alemã se vira. Obviamente qualquer economia gostaria de ter o peso da indústria alemã na sua composição e no peso do produto, mas como também em Portugal se diz que o turismo pesa muito, qualquer setor de atividade que pese muito numa economia é sempre um risco e está exposto a riscos, e a economia alemã também está exposta a riscos. De resto, também uma frase que o chanceler alemão disse no início deste ano, no Fórum de Davos, e acho que marcou e marca aquilo que será a economia nos próximos anos. Ele dizia: o ritmo e eu vou olhar para as minhas notas, a economia alemã está a entrar num novo ritmo. Não dizia se era um ritmo mais lento, se era um ritmo mais acelerado, mas estava a entrar num novo ritmo. Provavelmente será esse ritmo um pouco mais lento que a economia alemã está a entrar, porque se no final deste ano está em recessão, e dentro do G7 é a única economia que entra em recessão em 2023, se calhar estamos de facto a entrar no novo ritmo. Se depois consegue ter uma recuperação muito fulgurante, como já aconteceu no passado, isso iremos ver mais tarde, mas sabemos que a economia alemã tem essa capacidade de regeneração muito forte. Paulo Ribeiro Pinto e o andamento da economia alemã. Assim terminamos este episódio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Catarina. Eu sou o Hugo Neutel. Foi o 4º episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.